Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da última quinta-feira, dia 6 de março de 2025, e o título é A Soberba. Há uma conhecida frase que diz que o tolo acha que sabe tudo e o sábio sabe que nada sabe. Na verdade, a sabedoria está em sempre estar buscando ampliar o conhecimento e estar ciente de que o aprendizado é contínuo. Aqueles que se sentem superiores e que desdenham dos demais são justamente os que acabam por se manter estagnados e ignorantes. O mundo é dinâmico, tudo está em constante evolução. Muitas são as possibilidades de atuação em todos os setores. Contudo, quando não se está aberto ao diálogo e ao novo, a diferentes visões e conhecimentos, perdem-se valiosas oportunidades de crescimento. A soberba é a manifestação do orgulho, a pretensão de sentir-se superior aos demais. Normalmente, essa demonstração de autoconfiança exacerbada esconde um desconhecimento daquilo que se despreza ou desdenha. Na maioria das vezes, o arrogante não passa de um ser limitado, embora cheio de certezas. Não são as certezas que trazem as evoluções, mas os questionamentos. Diante de uma certeza, nada será feito, mas em função de uma dúvida, há um intenso movimento em busca de respostas. A ciência, a tecnologia, a própria evolução espiritual não avançariam sem os questionamentos, sem a busca por respostas e sentido. O soberbo se aprisiona em sua vaidade e muitas vezes sequer percebe que o trem do progresso seguiu em frente e ele ficou no passado, vivendo das suas próprias ilusões. Esses presunçosos perceberão seus enganos em algum momento, mas infelizmente para eles poderá ser tarde demais. Distraídos em seus devaneios de superioridade, poderão perder-se no caminho, sendo deixados para trás à própria sorte. Recuperar o tempo perdido poderá ser um trabalho árduo e solitário. Estamos em um momento em que reflexões e autoavaliações são necessárias. O tic-tac do relógio do Senhor do Tempo nos cobra a atenção. Cada caminho é caminho, e isso deve ser respeitado. Que saibamos escolher a melhor conduta e, consequentemente, a melhor direção. O trem da evolução segue acelerado e o respeito já nos garante uma viagem no vagão da primeira classe. Escolham seus assentos e acomodem-se, pois nada mais poderá parar essa locomotiva. Vamos lá. Essa questão que eu falo da soberba, né? Tem muita gente que se acha muito sábio. Às vezes a pessoa, porque tem um diploma, porque tem uma formação, porque tem uma profissão que é considerada relevante na sociedade ou importante, e ela acaba se achando mais importante e mais inteligente, e mais tudo do que os outros. E às vezes até uma pessoa que tem menos estudo, muitas vezes se mostra até mais sábia do que esse tipo de pessoa, porque a pessoa que se acha que ela sabe demais, ela tira dela mesma a oportunidade de avançar, que conhecimento nunca é demais. A vida inteira vai estar ter alguma coisa para aprender. Todos os dias a gente tem alguma coisa para aprender. E a gente aprende com pessoas de todos os tipos. Então, o fato da pessoa ter um diploma não faz dela melhor do que ninguém, né? E o fato daquela pessoa ser uma pessoa humilde que nunca estudou não faz dela pior do que ninguém. Muitas vezes é uma pessoa humilde que te dá uma grande lição, que te ensina algo que é importante para você levar para a tua vida, né? Alguma coisa da experiência de vida dela pode te trazer um grande aprendizado, uma grande lição. Ao passo que às vezes aquele que é todo, né, tem muitos diplomas, prêmios e tantos certificados aí, às vezes não tem tanta sabedoria, né? Porque conhecimento sem sabedoria não traz progresso, não traz evolução nenhuma. Então a gente tem que estar sempre buscando, é importante a gente
não parar de buscar conhecimento. Isso é importante até para a gente, isso faz parte da nossa busca por autoconhecimento. Então, quando você vai buscando conhecimento em todas as coisas, em todas as situações, isso vai te auxiliando no seu próprio autoconhecimento, porque você vai filtrando o que te serve, o que não serve, o que sintoniza com você e o que não sintoniza, o que agrega e o que não agrega. Então, mas a gente tem que ter sempre em mente essa humildade de entender que a gente não sabe tudo, que a gente sempre tem o que aprender. E todas as pessoas que nos rodeiam e que surgem na nossa vida nos trazem algum aprendizado. E não e esse aprendizado não está relacionado justamente à importância social ou não daquela pessoa, da quantidade de conhecimento, gente, me fugiu a palavra aqui, formal que aquela pessoa tem, né? Mas a sabedoria que ela traz dentro dela, como justamente as pessoas que conseguem se relacionar de uma forma amorosa, amigável com todos os outros, sem se achar acima de ninguém, essa é uma pessoa que traz dentro dela já sabedoria. Diferente daquela que critica todo mundo. Quem pensa diferente, ela acha que não presta, critica, desdenha, faz gozação, faz piadinha, né? Então isso é muito mais sobre a pessoa do que de quem ela está falando. Isso te mostra muito mais sobre essa pessoa do que a pessoa que ela está desdenhando ou que ela está criticando na sua frente, né? Porque mostra aí uma falta de respeito e até mesmo uma falta de desconhecimento. Porque muitas pessoas, a gente vê muito isso, a gente assistiu muito isso há anos atrás, né? As pessoas desdenhando, criticando, colocando apelidos, chamando todo mundo de todos os ismos, simplesmente porque as pessoas pensavam de uma forma diferente, as pessoas faziam alguns questionamentos e, e essas pessoas achavam que essas pessoas eram idiotas, ignorantes, e desdenhavam, e xingavam, e isolavam, né? E hoje a gente está vendo aí que, na verdade, essas pessoas que faziam isso não tinham o menor conhecimento do que elas estavam falando e fazendo, elas estavam só seguindo quem elas achavam, né, que eram pessoas que tinham conhecimento, e hoje a gente já vê aí que não tinham nada, né, que foram coisas, vozes da cabeça, né, das pessoas, coisas sem a menor comprovação que foram impostas, e algumas pessoas que se achavam mais inteligentes que as demais, mais sábias que as demais, desdenhavam das que questionavam, né? Tiveram uma humildade de falar, pera, alguma coisa aí, eu não estou entendendo, eu queria entender melhor. E elas, que na verdade que hoje se vê que tinham mais sabedoria, né? Então, e humildade, quando eu falo a gente tem que ser humilde, não é aquela falsa humildade, aquele de se manter coitadinha, nada. Não, é você aceitar, perceber, né, que você tem limitações, aceitar suas limitações e trabalhar para melhorar, para evoluir, para sair, para quebrar essas limitações, para avançar, né? Porque a gente está aqui para evoluir. Então, se você não reconhece a sua própria limitação, como é que você vai trabalhar isso para melhorar, para reduzir isso, para diminuir ou para eliminar essa limitação? Se você nem mesmo a reconhece, se você acha que está tudo bem. Então, se você tem a pessoa que tem muita certeza, ela nunca vai buscar mais, ela vai ficar ali, estagnada, né, na zona de conforto dela. E, né, a gente fala, né, que na zona de conforto nada cresce, porque não tem movimento, a pessoa fica ali estacionada, quietinha, então ela não vai agregar nada, nunca, nenhum conhecimento a mais, não se arrisca a ir, pelo menos tentar entender
as inovações, né? Tem muita gente que acha que o que ela aprendeu ali é o que está certo, e quando começam a surgir novas tecnologias ou novas ideias, ela rejeita aquilo como se não pode ser, isso, e ela não aceita. Então vai ficar ali, estagnada, porque tem coisas que aparentemente, a princípio, podem parecer ideias assim meio extravagantes, e com o tempo as coisas vão se comprovando, vão evoluindo, vão avançando e vão se tornando úteis, né, para a própria sociedade. Quantas ideias aí que foram consideradas malucas e hoje estão ali inseridas na nossa rotina, na nossa sociedade, na nossa vida, né? No nosso cotidiano. Antigamente, se a gente voltar, eu lembro que tinha aquele desenho dos Jetsons, né? E aí eles faziam aquelas videochamadas, a gente achava que aquilo é impossível, né? Um dia. E hoje é a coisa mais comum, ó, que a gente está falando aqui, né, numa telinha para um monte de gente, a gente ter essa tecnologia na palma da mão da gente, quanta coisa a gente faz num celular hoje em dia, coisa que seria inimaginável. Então, assim, aquelas pessoas que rejeitavam, né, esse tipo de ideia, esses avanços, hoje mostra-se que elas não estavam tão abertas às novas ideias, estavam ali estagnadas, né? Então a gente tem que sempre estar aberto. Você não precisa concordar com tudo, tem coisas que você não precisa concordar, mas pelo menos ouça, dê a oportunidade, e é uma oportunidade que você está dando, não é para o outro, você está dando para você mesmo. Quando você abre espaço para o outro falar, você está dando uma oportunidade de conhecimento, de ampliar o seu conhecimento, de ampliar as informações que você pode utilizar na sua vida, para você mesmo. A gente tem tudo a ganhar quando a gente pelo menos escuta. Isso não quer dizer que você vá concordar, mas o fato de você escutar outro até te possibilita questionamentos, aprofundamentos para você ter argumentos mais robustos até para discordar. E de repente você auxilia uma outra pessoa a ver as coisas de uma outra forma, e até talvez mudar de opinião. Então, assim, isso é uma coisa que está faltando muito hoje em dia, né? Essa troca. Você vê que muitas pessoas elas criam barreiras assim intransponíveis com relação a pensamentos divergentes. Então fica difícil. E a gente vê muito isso assim, na questão, por exemplo, de ideias, né, de opiniões, de visão de mundo, na ciência, na medicina, né? Hoje a gente vê uma disputa aí de médicos que são tradicionais, com médicos, por exemplo, que são integrativos, que estão trazendo uma nova visão para a medicina, né? Então, assim, uns mais voltados para aquela coisa de tratar sintoma, outros mais voltados para a causa. E a gente vê muito médico hoje em dia já entrando na seara da espiritualidade, já entendendo que a questão espiritual, ela faz parte do tratamento, né? O emocional faz parte também do tratamento e é uma parte muito importante. Então, são médicos que não olham só para as questões físicas, eles não trazem ali para o tratamento só aquilo que ele aprendeu na faculdade. Ele traz também uma bagagem de conhecimento da questão humana, né? O lado humano mesmo. Ele não olha para aquele paciente e vai aplicar nele só o que ele aprendeu na faculdade. Ele vai conversar, ele vai querer saber, ele vai entender o contexto de vida daquela pessoa, e para dar um suporte melhor,
né? É um combo todo, né? Não é só aquela questão ali que ele aprendeu no livro, na aula, com um professor que também não teve uma formação assim também muito tradicional, muito restrita. Então, as coisas estão evoluindo e tem muita gente que não está aceitando. E o fato de não aceitar as faz muitas vezes achar que porque o outro vê as coisas de forma diferente, ele é pior, ele é ignorante, ele não sabe do que ele está falando. Mas na verdade ele teve ele ampliou o olhar dele, né? Ele tem a bagagem tradicional, mas ele começou a ampliar. E isso não faz dele uma pessoa, por estar vendo as coisas de uma forma diferente, uma pessoa pior. Muito pelo contrário, ele é uma pessoa que ele é aberta para a inovação, ele tá ouvindo outras fontes, ele está bebendo em outras fontes, e isso só agrega. Então é isso que eu quis trazer nesse texto, porque a gente observa muito hoje em dia esses conflitos, né? E essa falta de respeito mesmo, com relação a quem pensa de uma forma diferente, a quem busca, às vezes, alternativas. E aquelas pessoas que são muito assim, né? Muito, com a mente muito travada assim, nas coisas mais tradicionais, vamos dizer assim, mais que não olham mais, que veem a vida só ali de forma material, né? E hoje acho que a gente está evoluindo também para englobar essas questões espirituais também, e ampliar e trazer isso para o nosso cotidiano, para a nossa vida como um todo. Então, quanto mais a gente estiver aberto a novas ideias, né? A novos posicionamentos, a entender. Tem coisas que, por exemplo, eu escuto aí eu falar, isso para mim não serve, não acredito. Não quer dizer que para outro não vai servir. Aquilo para mim não faz sentido, mas pelo menos eu vou escutar, né? Porque eu só posso falar, descartar alguma coisa a partir do momento que eu tomo conhecimento daquilo. Agora, se eu não quero nem ouvir, como é que eu posso saber se é bom ou não? Né? Então é essa humildade que eu falo da gente estar aberto às coisas e aí tomar os nossos posicionamentos, assumir os nossos posicionamentos, entender, escolher o que é bom ou não para a gente só pode fazer isso a partir do momento que você conhece algo. Você não pode descartar algo que você nem sabe o que é. E é isso que eu vejo, né? É o que eu falo da soberba. A pessoa nem sabe o que é, mas ela já está criticando porque é diferente do que ela pensa. Então é esse cuidado que a gente tem que ter, né? Para não cair nessa cilada aí da arrogância e da soberba, certo? Porque a gente só vai perder. Então, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.